bem, são 8 horas 36 minutos em Campos, já voltamos com o nosso Folha no Ar. Você que nos segue aí pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, também pela Twitch TV, né? Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio, também, claro, evidente, muito obrigado. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos segue com o tempo nublado, hein? É uma instabilidade agora, mas firmou o tempo nublado aí e deve seguir assim por boa parte do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com possibilidade de chover ainda hoje. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Aloysio, peço você a gentileza de abrir esse bloco. Eu estava falando aqui sobre economia, no grupo do programa, o Edivar Júnior, empresário, arquiteto, colocou aqui uma estatística: a inadimplência bate recorde e atinge 66 milhões de consumidores, aponta CMDL/SPC Brasil. Então, vou repetir com o Jim Carvilha, né? Economia estúpido. Quem acha que esse debate é rarefeito é engolido pelas consequências. Mas vamos para o nosso canavial, como eu diria Capi. A gente falou aqui, a gente fala guerra da Ucrânia, geopolítica, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? O ouvinte pode estar se perguntando. E usamos, por exemplo, aqui no bloco anterior, diretamente, porque um dos motivos, tem outros motivos. Mais habilidade para buscar emenda parlamentar, do que teve Rafael, por exemplo, mas considerado assim, até pelo percentual que as rendas petrolíferas representam no orçamento do município, a grande diferença que permitiu ter as parcerias com o governo Cláudio Castro, que está engenheirado com a venda da SEDAI, tem uma série de fatores. Obra no Rio de Março. Né? Sim, mas para o estado do Rio também, que é petrorrentista. Mas aí eu acho que é a minha visão, acho que é mais da cofre cheio com a venda da SEDAI. O último ativo que a gente tinha é outro papo econômico, o último ativo que a gente tinha para vender. Depois que vai restar. Mas, enfim. Como a Rússia é um grande produtor de gás e petróleo. Sempre foi. Hitler, quando invadiu a Rússia, ele queria os campos de petróleo da Rússia. Ele não queria... Principalmente ele queria isso. Na região do Cáucaso ali. Né? Como é que você vê a economia no governo Vladimir Garotin, sobretudo nessa comparação que eu fiz aqui agora, olhando um pouquinho para trás com o governo Rafael Diniz? É determinante, né, esse aumento do barril de petróleo. Acho que a conjuntura favoreceu. Assim, a gente veio de anos em que houve uma repressão financeira. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. É muito difícil você cortar gasto no Brasil, né? Cortar o gasto é muito difícil. Então, normalmente, você represa o gasto. Então, você deixa de dar aumento recorrente para servidores, você para de reajustar, eventualmente, algum tipo de programa social, atrasa pagamento a fornecedores, fica postergando, né, execução de despesa. Então, tradicionalmente, no Brasil, o ajuste fiscal ele é feito dessa forma, e não é nível municipal, não estou falando que isso foi uma questão do governo Rafael, isso é feito em todos os níveis, né? Mas o grande determinante, então, assim, você já veio com um passivo melhor, né? O governo Rafael ele não promoveu uma expansão dos gastos públicos que comprometesse a administração seguinte. Basicamente, o que ele teve foi um crescimento vegetativo das despesas, e no Brasil isso é muito importante. Mas principalmente o grande diferencial, acho que o governo Vladimir, foi a presença de maiores receitas, e aí, sem dúvida, a guerra da Rússia contra a Ucrânia no ano passado ajuda muito o governo Vladimir, como ajudou muito também o governo federal, o governo estadual, né? Só a gente vê o imposto de renda de pessoa jurídica arrecadado no ano passado, a contribuição da Petrobras para a arrecadação do governo, fora o que ela entregou de dividendos para os cofres públicos, a gente pode colocar o resultado fiscal do ano passado muito na conta da Petrobras, que por sua vez vai colocar esse resultado magnífico, principalmente na valorização do barril do petróleo após a invasão da Ucrânia. Então isso é muito representativo do ponto de vista dos cofres municipais. E além disso, né, o Rio de Janeiro, beneficiado pelo regime de recuperação fiscal, vendendo a SEDAI, ele também teve um caixa
muito grande, e ele pôde direcionar isso para os municípios, o que foi estratégico também para a reeleição do governador no ano passado. Então o Campos foi duplamente beneficiado por uma conjuntura muito favorável. Primeiro, o governo do Rio. Nem sei qual foi a última vez que o estado do Rio tinha dinheiro em caixa, né? Mas a gente teve dinheiro em caixa ano passado. Os cofres municipais novamente abastecidos pela renda do petróleo, e isso traz um conforto muito grande, a capacidade de execução, né? Então isso provavelmente vai permitir ao governo a volta de aumentos recorrentes para o funcionalismo, né? O que obviamente atende também ao interesse de deixar o pacote de bondades mais para o final do governo, né? Todo mandato executivo tem disso, né? O prefeito, o governador e o presidente deixam para fazer as bondades, né, mais para o final do mandato, e provavelmente do ponto de vista municipal a gente deve viver ainda 2023 muito positivo, 2024 muito positivo. Resta saber se a contribuição nacional pode afetar, né, essa percepção nossa aqui internamente, mas acho que a perspectiva ela é positiva por esses fatores que a Luísa antecipou, e eu concordo com todos eles. Igor, você tem que puxaram sua orelha aqui, mentir para Casa Branca fez com Lula, você tem que entregar não sei o que hoje no seu mestrado, e eu sei que você tem aula para dar, então vamos partir para o final, e deixo aí o Nogueira, uma pergunta que ele queira fazer, mas é a minha última pergunta. Quer dizer, eu usei aqui o exemplo, porque muita gente repete a frase do Carvilli sem conhecer o contexto, né? É por isso que eu repeti aqui no bloco passado o contexto, como é que pode o governador do Arkansas ganhar de um mito, um herói de guerra e tal, porque a economia, é sempre a economia. O cara vai e fala assim, a Guerra de Troia, Helena e tal, papá, né, foram lá, raptaram a mulher de Menelau, aí foram lá os gregos, besteira. A Troia era um ponto estratégico entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, que você chega até o sul do que era a União Soviética. E era a idade do bronze. Bronze é uma liga que você faz de dois metais, estanho e cobre. As maiores reservas de estanho e cobre estavam ali. Não foi Heleno, o motivo sempre foi... Isso antes de existir moeda. Não existia moeda ainda. A moeda é a invenção lídia, que vai vir bem depois. Enfim, sempre economia. Permanecendo esse quadro favorável que você traçou aí, e eu também, como é que você... Tem uma pesquisa agora de março da GPP que deu Vladimir nadando de braçada. É muito cedo, são 14 meses até a eleição de outubro de 2024. Aquela frase do Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Marco Maciel, vice Fernando Henrique em dois mandatos, um belo vice-presidente. E um conservador que faz falta nesse país, com tanta loucura de conservador hoje. Mas, enfim, como é que você projeta a urna, a prefeita de Campos em 2024, a partir dessa perspectiva econômica que a gente está conversando aqui nesses três blocos? Do ponto de vista econômico, eu acho difícil haver uma reversão. Acho que essa reversão só poderia ser sentida do ponto de vista nacional, mas eu acho que também o eleitor ele consegue fazer uma separação em vários temas, né? Ele consegue, ou ele atribui a culpa, o presidente é culpado por isso, o prefeito por isso, o governador acho que fica um pouco meio num limbo, né? Em termos econômicos. Mas eu acho muito difícil haver uma reversão desse sentimento positivo e de fatores concretamente positivos para a economia campista. Do ponto de vista político também, Vladimir ele também teve muito sucesso no arco de alianças que ele formou, né? Então, acho que esse apaziguamento, né, com o Rodrigo Bacelar foi o último movimento dele. Eu acho que o Vladimir também é muito hábil nessa costura, se não de alianças, pelo menos no entendimento pragmático, né, do que é interesse da cidade de Campos. Então, eu acho que é difícil imaginar um cenário, eu sequer consigo pensar aqui num candidato que venha como oposição e qual seria, né, o discurso da oposição. Acho que o Vladimir vem fazendo um bom governo, né, do ponto de vista interno, acho que ele tem boa execução, do ponto de vista externo muito ajudado pelas circunstâncias. Então, obviamente é muito cedo, né, mas eu acho que teria que haver um fato completamente
catastrófico para tirar a reeleição hoje de Vladimir. Teria que ser algo muito contundente, uma reversão muito forte da economia, ou um fator político, né, muito representativo. E eu tenho dificuldade de imaginar um cenário como esse. Acho que está bem encaminhado para a reeleição. Alguma mudança que você projete em termos de Câmara Municipal? A composição da Câmara é algo que eu acompanho pouco aqui no cenário. Tá? Se você me perguntar a composição da Câmara, provavelmente eu saberia dizer poucos nomes. Mas acho que tradicionalmente a Câmara de Campos ela reflete interesses muito localizados da população, né? Então você tem representantes de determinadas localidades. Acho que essa dinâmica não muda, né? Mas novamente eu não vou me arriscar a fazer uma avaliação mais aprofundada, porque eu realmente desconheço essa realidade. Nogueira, vou passar a palavra a você. Só queria registrar aqui o Marcelo Viana, antagonista do Igor, em muitos debates interessantes. Às vezes eu acompanho assim, né, para aprender um pouco. Mas ilumino a minha ignorância, como as demais pessoas no grupo também. Publicou aqui, isso é uma pesquisa com a AESH agora, que é um instituto que eu acompanhei de perto, fiz todas as pesquisas com a AESH no ano passado. Não foi o que mais acertou. Mas foi um instituto que não tinha trabalho antes e chegou, como a gente diz na vida, ele chegou chegando. Trabalho muito consistente de avaliação. E deu aqui, só agora, o Marcelo publicou agora no grupo, só para dividir com o ouvinte, vamos voltar para o tema nacional, só para, se quiser comentar, né, a pesquisa agora de abril do COAESH, comparada com a anterior, que é de fevereiro. Você tem que comparar sempre com pesquisa do mesmo instituto, porque metodologias são diferentes, né? Senão você não tem a linha histórica. Avaliação positiva do governo Lula. Caiu de 40 em fevereiro para 36. Está no limite da margem de erro, 2 pontos para mais e para menos. Né? Regular se manter, foi de 24 para 29 e negativa de 20 para 29. Então você tem aqui um movimento de variação negativa e crescimento fora da margem de erro. E a oscilação no limite da margem de erro é positiva, ela repete Datafolha e IPEC, que também registram oscilações para baixo. Né? Então, se quiser comentar. Eu não sei, teria que olhar qualitativamente a pesquisa, dependendo do questionário, mas acho que do ponto de vista de uma avaliação econômica, não sei se já deu tempo de refletir alguma coisa na perspectiva da população em geral. Acho que talvez seja um fenômeno de que, depois de passado esse período de posse, etc., existe uma tentativa de golpe de Estado. Que eu acho que o governo acabou não capitalizando por erros próprios, né? Teoricamente isso favoreceria a imagem do governo, né? Mas a gente vê um aumento da percepção negativa. Então talvez aí pode ter acontecido o seguinte, né? Naquele momento as pessoas se posicionaram mais a favor do governo, agora estão voltando a uma posição inicial. Não sei, precisaria realmente analisar qualitativamente. Mas eu acho que um fenômeno, por exemplo, como o Lula, 80% de popularidade, a gente nunca mais vai observar, mesmo que a economia esteja crescendo 10%. Acho que a tecnologia de comunicação hoje ela permite a criação de bolsões e repercussão de notícias desfavoráveis que minam, né, esse apoio. Eu não acho que, da mesma forma que Bolsonaro também nunca teve grandes índices de aprovação, ainda em 2019, quando a economia estava se recuperando, numa perspectiva mais otimista, acho que Lula também não vai cruzar essa barreira de uma grande aprovação. Mas, novamente, precisaria olhar qualitativamente, não sei se é algum tipo de reflexo econômico, talvez mais para meados, final do ano, a gente veja a atribuição ao governo federal de algum fenômeno, algum sentimento positivo ou negativo em relação à economia. Eu estou lendo agora a pesquisa, eu só quero, acho que o Nogueira também deve estar lendo ali, não resta dúvida de que dois tipos de voto elegeram Lula na seleção, 1.8. Quem definiu bem essa diferença foi o jornalista progressista, né, André Trigueiro, um espirro de pulga. Né, 1.8, eu dei essa definição, um espirro de pulga. Mas 2 eleitores deram essa vantagem para Lula, sem sombra de dúvida. Do Nordeste e de 0 a 2 salários mínimos de renda mensal. Sem sombra de dúvida, esse eleitor deu eleição a Lula. E olhando aqui na fatia, logicamente que eu preciso... Não vou ser responsável de pegar e, como tentaram fazer no passado, pegar um dado, isso é pesquisa. Não, mas é relevante. No Nordeste, Lula caiu, avaliação positiva,
de fevereiro para agora abril, na Quaest, de 62 para 53. Isso é bem fora da margem de erro, é no leitor principal dele. Então, tem que ler a pesquisa toda, mas me parece uma luz amarela. Pode ser uma euforia inicial que se passou, né? Porque a gente veio de um aumento de preço. E, novamente, é o que você falou, a economia teve um papel determinante para a não reeleição de Bolsonaro, né? A gente teve um aumento muito forte da inflação no ano passado, no ano retrasado, e isso drena a capacidade de consumo da população mais pobre. E às vezes, aí novamente a gente está elucubrando aqui, né? Então pode ser que esse eleitor esperasse que virando o mandato presidencial as coisas melhorariam muito rápido, e elas não vão melhorar muito rápido, talvez a gente tenha até na margem uma piora em certo sentido. Isso por culpa do próprio Lula, tá? Se a população talvez esteja reagindo, é o que eu penso, por ele ter colocado aquele sonho do Lula 1 e Lula 2 para tentar trazer aquele saldo de lá e colocar no Lula 3, e não é bem assim. Você já falou aqui. Não vai se repetir naquela magnitude. Os aspectos econômicos, sociais e de comunicação, como você falou, são completamente diferentes. Se me permite, só para fechar minha participação mesmo, um mundo, embora por 4 anos, gente acreditando que a Terra é plana, mas a Terra é redonda, né? Meio abaulada ali no Equador, mas é redonda. Pode chocar determinadas pessoas, então é melhor avisar, né? A Terra é redonda. Mas PT, quando assumiu lá em 2003, falou muito de herança maldita de Fernando Henrique, né? E da mesma maneira que está se comemorando, a Dilma deu volta por cima, que saiu do presidente, sofreu impeachment, e agora está no banco dos BRICS, o mundo também é redondo por outro lado, né? A herança maldita veio agora. O estouro de teto de Bolsonaro, coisa que a gente já falou aqui, deixou 300 bilhões de rombo no orçamento da União. Não é pouco dinheiro em nenhum lugar do mundo, 300 bilhões, né? Empréstimo consignado, Auxílio Brasil de R$600, Vale Gás, caminhoneiro, taxista. O dinheiro não nasce em árvore, né? A conta veio. Então, o PT, de fato, agora, tem a herança maldita que atribuiu a cama muito bem arrumada e deixada pelos 8 anos de Fernando Henrique. Lindbergh falou aqui ontem que a herança agora é muito mais maldita. Muito mais maldita, é terrível. Não foi? Não, sim, eu estou falando. É claro que o que FHC deixou de legado, né? As reformas foram feitas, o saneamento do setor público, bom, enfim. Mas aí já é outro programa. Aqui, vamos lá, senão sua aula lá complica, né? Seu compromisso, sua agenda é cheia. Revisão de prova, hoje os alunos estão ansiosos lá para poder. Você vai às forras lá do que Henrique faz com você, né? Não, é um batendo no outro, vem de cima e vai descendo, entendeu? Amigo, obrigado. Dê um abraço lá na sua equipe da Nauta XP, um abraço lá no Antônio Carlos Chebab Neto, figuraço também. Vamos voltar para tomar um café, levar a Luiz lá para tomar um café lá legal. Rafael, meu primo, está trabalhando agora também. Tá, Rafael estava aqui no... Rafael Abreu, figuraço. Como disse Lula, são os Yuppies aqui da planeta. Valeu, muito obrigado. Tá? Obrigado. Sempre bem-vindo aqui para enriquecer e jogar luz nessa nossa ignorância econômica aqui, como disse o Aloysio mais cedo. Aloysio, a você também, obrigado e até amanhã. Agradecer ao Igor, ele faz um bom trabalho ali no grupo e às vezes se empolga muito no economia. Como é que é o nome? Econométrico. Medidas econométricas. Mas tem assim, essa capacidade didática de pegar assuntos que às vezes parecem rarefeitos, mas que tem influência direta na vida de cada um de nós, né, e traduzir isso, né, em linguagem inteligível a todos. Então, obrigado pela entrevista. E amanhã, a sugestão sua, Hans Mullart, boa, secretário de Turismo, falar um pouco sobre turismo, né, que está muito atrelado à questão da preservação do patrimônio histórico, né, Campos é uma cidade que podia aproveitar isso muito melhor. Igor falou aí, serviço, né, na análise que ele fez do Brasil, serviço é uma coisa que Campos tem um potencial enorme e totalmente desprezado, né? Então vamos falar um pouco sobre isso amanhã. Depois amanhã a gente vai sugerir ao secretário para visitar Miracema.
boa, tem né? que ir lá, Muito, muito bacana lá. Tem um bom exemplo, né, de Sim. cuidado com o patrimônio público. Então, Luiz, obrigado mais uma vez. Obrigado também a você, meu caro Igor. Obrigado. Até a próxima. E obrigado a todos que acompanharam aqui o nosso programa, tanto pelas redes sociais quanto pelo rádio também. A gente segue aqui com música e informação na Folha FM. De volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.